A história dele é interessante porque ele é considerado o primeiro poeta realmente de matriz africana que nós tivemos no país de sucesso, né? Um poeta que realmente os pais do Cruz de Souza eles eram escravos e na época, né, quem detinha a guarda dos pais, para não dizer dono, né? Você vê que é horripilante a escravidão. Pagaram o estudo do Cruz de Souza no liceu. Então o Cruz de Souza ele é catarinense, né? Catarinense. Estudou, né, em Santa Catarina. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde estava acontecendo tudo, né? A Belle Époque, depende aí da pronúncia mais correta, aconteceu nos últimos 50 anos, de 1850 até 1900, na França e no Rio. O Rio vivia aí a sua Belle Époque, né? O Rio de Janeiro. Então, o Cruz de Souza foi para o Rio de Janeiro lá para poder viver aquele. Ele era ele estava ligado ao jornalismo, mas ele foi indicado a ser promotor em Laguna e ele não foi aceito por ele ser negro, né? Mas ele era muito inteligente. Só que o que é interessante? A vida do Cruz de Souza ela tem um contato com o simbolismo, porque o simbolismo ele tem um contato com o decadentismo, né? Tem um vídeo que eu fiz sobre o simbolismo que analisa o Flores do Mal do Charles Baudelaire. E lá no Flores do Mal tem um conceito chamado flâner. O flâner, uma espécie de cultura da época francesa, né? Estava na moda. Você está vendo que é muito ligado aqui, né? Que você coloca no Google, ele chama muita questão da moda, muita questão. Mas também ele era ligado ao comportamento desse homem, uma espécie de homem moderno, não, esse homem visionário, não é visionário, não é que eu quero colocar adjetivos positivos, mas esse homem diferenciado, né? Era um conceito que era dado para aquele tipo de indivíduo ali, cosmopolita, ou seja, conectado no mundo, conectado vamos pegar o conceito vamos pegar aqui o conceito do Baudelaire, ó. Né? O Baudelaire, no Pintor da Vida Moderna, ele vai falar do flâner, né? Mas tem um outro conceito que é legal, que é esse que me interessa bastante, que é o spleen. Então, o que é o spleen? Não é esse, não. É o spleen do Baudelaire. Ó, esse conceito do spleen de Baudelaire, ele é uma espécie de tristeza natural que o poeta gostava de ter. O poeta simbolista, ele gostava de ser um pouco triste. Ser um pouco, ele se projetava triste, ele se projetava decadente, ele se projetava no fim, né? Ele se projetava sempre de uma maneira negativa, né? O spleen. Ele abre o livro, o Charles Baudelaire abre o livro, né? O Flores do Mal. É difícil não vincular ao simbolismo e, principalmente, aquilo que o Charles Baudelaire, no Flores do Mal, inicia a respeito do spleen, essa tristeza e essa espécie de decadência virtualizada, e que o Cruz de Souza encarna, e infelizmente encarna tão bem a duros solavancos, a duras pancadas, na sua curta trajetória de 36 anos, 16 anos literários, onde ele sofreu muito preconceito, principalmente preconceito racial, em razão de ser aí o nosso primeiro poeta efetivamente de matriz africana, de raiz africana, pais já livres, mas ele foi adotado por uma família que deu uma educação de qualidade. E aí vem uma questão interessante, o quanto que essa educação de qualidade no momento inicial afetou a trajetória do nosso grande poeta, que depois passou por uma fase de miserabilidade financeira terrível, ocupando sempre pequenos cargos na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Quando ele vai para lá a partir de 1890, ele vai para o Rio de Janeiro,
É ali no Rio de Janeiro, ele encontra um ambiente bacana para sua obra, para sua produção, né? A gente pode perceber que ali ele vai ter um ambiente propício, onde é o centro de divulgação, o centro de produção intelectual era o Rio na época. Mas interessante que ele não foi tão bem acolhido quanto ele imaginava, ocupando sempre, como eu disse, cargos humildes, nunca frequentou o grande cenário literário, não foi convidado para a Academia Brasileira de Letras pelo Machado de Assis, uma espécie de ocultamento e apagamento do Cruz de Souza abolicionista ativo. Também não ocupou muito espaço editorial na sua obra missal, e Broquéis ele não teve uma grande repercussão, né? Da obra, não teve uma boa vendagem, automaticamente as editoras não queriam comprar. Então, além de ter a esposa doente, a vida pessoal conturbada, e por tudo isso, por toda essa trajetória, o nosso cisne negro, nosso Dante, né? Negro, que também sofreu, de certo modo, um preconceito literário, né? Uma vez que o simbolismo ele tinha muitas agulhas, muitas arestas, né? Por namorar, por flertar, né? Com questões satanistas, com questões de uma poética francesa baudelariana, né? Com toda aquela aura, né? Mística. Então era bem complexo para esse poeta. Então a gente visivelmente, né, visivelmente um ponto de contato muito grande com o Cruz de Souza ser realmente um poeta simbolista. A base do simbolismo é essa que eu mostrei para vocês. A gente tem em Charles Baudelaire esse momento onde ele vai ser um grande crítico da década dos últimos 50 anos da França, um pouco antes, né? E calcado no Flanet e no Spleen. Então a gente vai ter essas duas identidades. Né? Ele vai viver ali na França, nesse espírito, a França vai viver esse espírito, vai exportar essa cultura para o Brasil e para o mundo. Enquanto que a França vende o simbolismo, a Inglaterra vende a literatura vitoriana, né? Um pouco mais romântica. Então a gente tem a Alemanha vende o romantismo alemão, aí a gente tem essa diferença, né? De tipo de exportação de literatura que a gente tem. O Brasil não exporta nada ainda, ele está só consumindo. Ele exportou um pouco no romantismo, né? Um pouquinho ele exportou, um pouco das crônicas brasileiras, ele parou no simbolismo ali no parnasianismo, não tinha mais o que fazer. Então, e aí a poesia simbolista ela vai caminhar para o abstrato, ela vai ser um pouco antimaterialista. É só você pegar aí um pouco das pinturas, vocês vão ver aquela conectividade do Mallarmé ali com o Renoir e com o Degas é legal, acho que traz isso para a gente pegou no quadro de cinta ali para dar uma olhada nesse contexto. E na poesia, há duas, pelo menos, coisas assim marcantes, né? Que é a expressividade musical com a expressividade visual, tanto na realização do verso quanto na evocação do som, e a tentativa de tornar abstrato as formas, né? Quando ele tem um vocabulário muito próprio, diáfana, epifania, celestial, etéreo. Eles têm um vocabulário próprio, tá? Típico do simbolista, é fácil de perceber. É um vocabulário centenário, essas palavras que remetem a esses mistérios, né? É muito legal esse vocabulário. E aí vocês vão encontrar também um temperinho baiano, não, um temperinho baiano não. Vocês vão encontrar um temperinho indiano, da cultura indiana, né? Da cultura oriental aí dentro, como a gente viu, mostrei para vocês, dando esse, né? E vocês também vão ver, importante não esquecer, que no simbolismo também vocês vão ver um pouquinho de uma liturgia cristã mais antiga. Lá onde a Igreja Católica fez lá aquela ponte com o cristianismo ortodoxo, que era cheio de rituais, né, cheio de ritos ali, de rituais eucarísticos, né? E que vocês não podem esquecer, que para dar uma alimentada, vocês vão lembrar de Salomé.
É, lembrando a narrativa de Salomé, ela representa muito simbolismo, porque né, vamos retornar, só para não esquecer, os quadros lá do Gustave Colbert, né, pesquisa depois, pode levar para o aluno mostrar, né, essa parte indiana, também bíblica da Salomé, né, de pedir a cabeça do João Batista. Essa parte aí está muito, essa narrativa está muito dentro, né? Tem várias versões da Salomé pintadas pelo Gustave Colbert, porque a Salomé vai representar um pouco disso, um pouco desse elemento oriental e um pouco desse elemento sensual dentro da narratividade, um pouco da música, um pouco da cultura dentro disso, né? A gente sabe que muita coisa que é religiosa de base hoje está no Oriente Médio, veio de lá, né? A gente não nega as origens das escritas, dos textos escritos, que são textos clássicos que estão lá dentro, né? E a Salomé representa muito isso, o simbolismo pega muito isso, né? O simbolismo gosta muito dessa coisa.